Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês um pouco aí sobre o Sonoff, tá? Algumas pessoas já utilizam, outros pode ser que comecem a utilizar, mas é um aparelho muito interessante, tá? Um aparelho pequeno, tá? Simples de configurar, de utilizar, e eu vou explicar algumas diferenças existentes nesses aparelhos. Então esse aqui, ele é da marca DI, aqui na caixinha, mas você encontra aí da marca Mobo, que é uma marca que eu gosto. Aqui na minha residência eu tenho 50 dispositivos, destes 50, mais ou menos 20 Sonoff da marca Mobo, que estão funcionando aí há mais de 1 ano e meio e sem problemas, né? Esse aparelho Sonoff, ele se tornou um produto white label, tá? Para quem não sabe o que é white label, o que acontece? Muitas empresas lá na China fabricam o mesmo produto com as mesmas características. E aí, cada empresa que vai revender, coloca a sua caixinha, a sua marca estampada, né? E faz a revenda, tá? Então, assim, ó, da marca Mobo, da marca DI, tem algumas outras marcas, vai ter as mesmas características, tá? De tensão, de potência máxima, internamente os mesmos componentes, não muda absolutamente nada, tá? Mas tem algumas diferenças com o Sonoff vendido no Brasil, tá? Tem algumas marcas brasileiras que vendem o Sonoff e tem alguns componentes diferentes. Isso eu vou explicar para vocês daqui a pouco qual a diferença. Então, para quem não sabe, o Sonoff, para que ele é utilizado? Ele é utilizado para controlar algum equipamento eletrônico, tá? Ele pode controlar aí ligar e desligar a sua TV, seu ar-condicionado, a fonte do seu computador, qualquer equipamento eletrônico, desde que respeite os limites de potência dele, né, as características que ele tem. Esse daqui, então, ele está dizendo aqui que a corrente máxima dele é 16 amperes. Internamente, ele é um relé, tá? O que é um relé? O relé nada mais é que um componente eletrônico que faz a função de uma chave, semelhante à tecla de luz que tem aí na sua casa. Então, é uma chave mecânica. Eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar esse relé. Algumas pessoas talvez conhecem, mas não sabe como ele funciona, né? Então, aqui dentro, essa caixinha preta aqui é o que a gente chama de relé, tá? Então esse relé, ele está dizendo aqui que ele trabalha com 3 volts corrente contínua. Então ele tem uma bobina que, quando alimentada, gera um campo de indução e aí faz a chavezinha se movimentar, né? Aqui no relé está escrito que ele é de 20 amperes, 250 volts, corrente alternada. E na caixinha está falando que é 16 amperes o máximo. Isso pode acontecer, tá? Um relé, se ele está especificado que é 20 amperes, de fato não é recomendado que você utilize a carga máxima nele, que aí você pode superaquecer, a chave pode grudar, enfim, pode dar vários problemas. Então, sempre trabalha aí com uma carga inferior. Então, aqui está dizendo que é 20 e na caixinha diz que é 16. Né? Então, assim, evite passar do limite que está especificado na caixinha. Como vocês podem ver, são todos componentes bem pequenos, né? Tem aí só o capacitor eletrolítico, que é grande, esse componente verde. Os demais são bem pequenos, tá? Microchip ali de controle. E do outro lado só tem uma chavezinha que faz a função de ligar e desligar manualmente. Qual é a vantagem disso? Então, a marca DI e a marca Mobo, eles têm todos os componentes SMD. E na entrada da alimentação desse circuito, eles têm ali um controlador de carga, um circuito integrado, que ele permite que você ligue em corrente contínua. Então, o que quer dizer, né? Muita gente não sabe a diferença de corrente alternada e corrente contínua. De uma forma bem resumida, a corrente alternada é essa que nós temos na nossa residência, tá? Tem o fase e tem o neutro.
Então, uma corrente que fica alternando, né, de uma forma bem simplificada. E a corrente contínua seria de pilhas, baterias, fontes DC, né? DC, quando tem um DC, quer dizer que é corrente contínua. Então, especificamente esse SONOFF, você pode ligar ele aí em uma tensão de 5 volts ou mais. Tem alguns, por exemplo, da marca Mobo, o relé funciona com 5 volts. Aqui está dizendo que esse relé é de 3 volts, 3 VDC, está escrito, né? De qualquer forma, eu recomendo que você alimente aí com um mínimo de 6 volts, porque muitos componentes SMD trabalham com 5 volts. Né? Então, aqui o relé está dizendo que é 3 volts, mas talvez o circuito seja 5 volts. Eu não cheguei a medir qual que é a tensão de trabalho dessa marca de DI. Da marca Mobo, todo o circuito é 5 volts e o relé também é 5 volts. Tá? Então, se você alimentar com 5 volts, você pode trabalhar aí para controlar uma carga de 5 volts. Ou pode alimentar com 12 volts e controlar o positivo do 12 volts para algum componente, para algum equipamento eletrônico, né? Então, essa é uma característica diferenciada da marca DI e da marca Mobo. Tá? Deixa eu colocar ele aqui na caixinha novamente. E explicar outras coisas. Então, como eu estava falando, na caixinha ele vem escrito que ele funciona com 110 e 220 volts, né? 50 e 60 Hz. Aqui no Brasil, a nossa energia corrente alternada da nossa residência ela é 60 Hz. Algumas cidades trabalham com 110 volts e outras trabalham com 220. Tá? Então, esse componente aqui, né, esse SONOFF, pode funcionar em qualquer uma das redes. É importante lembrar que o relé só controla uma fase, ou, se você está trabalhando com corrente contínua, ele só vai controlar o positivo. Né? Então, o negativo é comum. Então, tanto a entrada quanto a saída é o mesmo negativo. E o positivo, então, passa pelo relé. Muito bem. Aqui na caixinha, é importante lembrar, quando você comprar, você olhar na especificação do SONOFF, se ele tem compatibilidade TUIA. Aqui do lado está escrito Smart Life. Eu utilizo o aplicativo da Smart Life para controlar aí o SONOFF e outros dispositivos que eu tenho. Então, sempre que ele foi compatível TUIA, a maioria dos equipamentos e periféricos compatíveis TUIA vai funcionar no aplicativo Smart Life. Então, isso é importante você ver antes de comprar. Eu gosto do Smart Life, é um aplicativo gratuito e funciona muito bem. Depois eu vou mostrar aí como configurar esse SONOFF no aplicativo da Smart Life, né, e fazer um teste aí junto com vocês. Muito bem. O que mais esse SONOFF faz? Bom, a função principal dele é ligar e desligar a energia. Né? Então, se você vai instalar lá no seu motorhome, normalmente ele trabalha com 12 volts, corrente contínua de baterias, ou 24 volts, né, também de baterias, você pode utilizar ele sem problema nenhum. Tá? Mesmo que ele diz aqui que só pode trabalhar com corrente alternada, né, AC, isso não é um problema. Você pode ligar aí no seu motorhome, só ter que respeitar a capacidade máxima dele. Né? Então, se está dizendo que a corrente máxima é 16 amperes, não passe disso. Tá? O ideal é até que trabalhe com menos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aí na sua casa você quer controlar uma cafeteira. Você tem que olhar qual que é a potência máxima dela em watts. Se você pegar 10 amperes vezes 220, que se for a tensão aí na sua casa, né? Como eu disse, tem algumas casas no Brasil que é 110. Se for 10 vezes 220, dá 2.200 watts. Mas, se o SONOFF está dizendo que é 10 amperes, eu não recomendo que você trabalhe com a carga máxima. Então, a carga máxima seria 2.200 watts. Recomendo que você trabalhe ali até uns 1.800 watts.
Aqui está dizendo que é 16 amperes, então você consegue controlar equipamentos mais potentes, né? Então a dica é nunca trabalhe com a carga máxima, senão o relé, que é aquele componente que eu mostrei para vocês antes, ele pode grudar os contatos e aí não desligar o equipamento, né? Então você pode controlar tranquilamente as lâmpadas da sua casa. Como ele é pequeno, ele vai... tu pode instalar junto com a tecla, ali na caixinha que controla, né, a lâmpada. Então ele coloca lá dentro e liga a fiação, bem tranquilo quanto a isso. A maioria das lâmpadas que nós temos são de baixa potência. Por exemplo, eu aqui utilizo Paflon de LED. Então, o Paflon mais potente aqui é 40 watts. É bem tranquilo para utilizar esses equipamentos aqui. Então, a função principal dele é ligar e desligar alguma coisa, né, a energia. Ele tem outras funções? Tem. Você pode programar o horário para ele fazer essa função de ligar e desligar. Você pode ter uma outra função ali que você pode deixar piscando. Por exemplo, se tem alguma lâmpada na entrada da sua garagem, você quer que deixe ela ligando e desligando a todo momento. Pode fazer também. Como eu falei antes, você pode controlar pelo aplicativo da Smart Life ou manualmente nesse botãozinho. Obviamente, se ele estiver exposto, né? Você pode controlar no motorhome, por exemplo, talvez na sua instalação fique exposto e você pode apertar manualmente aqui. O botão manual é importante a partir do momento que você não tem Wi-Fi, porque esse aparelhinho conecta no Wi-Fi, né? Outra coisa importante falar sobre o Wi-Fi é que a maioria dos dispositivos de automação ele só trabalha com Wi-Fi de 2.4 GHz. Tá? Então, se na sua residência é 5 GHz, não vai funcionar. Aqui eu tenho quase 40 dispositivos, entre eles Sonoff, infravermelho, monitor de temperatura, enfim, tem vários equipamentos e todos eles trabalham com Wi-Fi 2.4 GHz. Por quê? O 2.4 GHz ele vai mais longe, né? Futuramente a gente pode ter aí esses periféricos, né, com 5G, né, que a gente fala, mas acho que vai demorar um pouco. Então, 2.4 GHz tem um alcance maior. E isso aqui consome muito pouca internet e pouca energia para funcionar. Então, não vejo necessidade de ser compatível aí com a internet mais rápida, tá? Quanto a isso, não vejo problema. Tem alguns aparelhinhos de Sonoff que eles também são Bluetooth. Isso é outra coisa importante de você ver na hora de comprar, tá? Esse modelo aqui, então, é Wi-Fi e tem uns modelos que são Bluetooth e tem um outro modelo que funciona aí com 433 MHz, que aí você pode controlar com um controle, né? Mas daí é outro funcionamento. Então, esse aqui é o mais comum, controlável via Wi-Fi. Outra coisa legal é que você pode instalar uma habilidade, né, uma skill na sua Alexa, e aí com a Alexa você dá o comando e aí liga e desliga, né? Por exemplo, a Alexa ligar a luz da sala, né? E aí tem esse aparelhinho lá, ele vai ligar a luz, né? No seu motorhome você pode colocar ali uma Alexa também, né? Se você tiver internet no seu motorhome, você pode colocar uma Alexa e aí controlar esse aparelhinho aqui, né? Muito bem, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês como que faz a ligação disso aqui. Fazer um desenho aqui. E aí eu vou mostrar também na prática como cadastrar esse aparelho no aplicativo da Smart Life. Mostrar as outras funcionalidades que eu comentei. E colocar tudo para funcionar aqui e mostrar para vocês. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso. Beleza?
Bom, pessoal, então aqui está o Sonoff. Eu vou fazer um desenho de como liga e aí depois eu vou mostrar na prática aqui, utilizando esse aparelho, né? Então, o Sonoff, ele tem aqui o S1 e o S2, aqui no lado direito. S1 e S2. Isso aqui é para você utilizar uma tecla. Por exemplo, se você quer controlar a lâmpada aí da sua sala, então aqui você vai ligar a tecla que hoje já existe, né? Para controlar a lâmpada. Você liga aqui. Aqui depois nós temos N-out e N-in. O N quer dizer o neutro, tá? Se for corrente contínua, aí você vai ligar o negativo. Internamente, eles são interligados aqui, tá? Então é a mesma coisa, o neutro. Então, o neutro da rede da sua casa, né? Vou colocar aqui neutro. Aí depois ele tem o L-in, que seria o fase. Então, fase da sua casa, ou o positivo, né? Ou o positivo, né? Aqui colocar o neutro, né? Ou negativo. Então, o L-in é o fase, tá, da sua casa. O L-in, então, ele serve para alimentar o aparelho. E o L-out é a saída do relé, tá? Isso aqui é a saída, fase ou positivo. Então, esse aparelho vai controlar aqui o liga e desliga, né? Do L-out, que é a saída da fase da rede ou do positivo. Então, suponhamos que você tem aí uma lâmpada aí da sua sala. Então, você vai te ligar um fio no neutro e o outro fio, tá? Você liga aqui na saída no L-out, ok? Então, essa é a forma de você fazer a ligação. Se for no seu motorhome ou qualquer outro projeto utilizando corrente contínua, uma bateria ou uma fonte, o esquema de ligação é o mesmo. Você pode utilizar aqui o S1 e S2 para uma tecla adicional, o N-in e N-out, ambos internamente eles são interligados aqui, né? Então você liga o negativo aí da sua bateria ou da sua fonte. O L-in, que é a entrada, você liga o positivo da bateria, né? Ou da sua fonte. E o L-out é a saída, tá? Então é uma forma bem simples de ligar. Lembrando que se o aparelho estiver exposto, que você tiver acesso, você pode apertar essa tecla para fazer a mesma função dessa tecla adicional aqui, tá? Então, você pode ligar por uma tecla física, por exemplo, a tecla ali da sua sala. Se o aparelho estiver exposto, você pode ligar por essa tecla. Você pode ligar pelo aplicativo da Smart Life e também você pode ligar aí pela Alexa, por exemplo, tá bom? Então, essa é a forma de ligação do Sonoff. Agora, eu vou fazer aqui um teste prático com vocês. Então, eu estou aqui com uma fonte, ela tem 12 volts. Então, nesse meu exemplo, o positivo seria aí o positivo da sua fonte ou da bateria aí do seu motorhome, né? Então, você vai ligar aqui no penúltimo, escrito L-in, tá? Aqui, L-in. O negativo
Lembrando que o N-in e N-out é a mesma conexão aqui, tá? Isso. Então, tá ligado o positivo ou fase da sua casa e o negativo ou o neutro aí da sua casa. E ele vai controlar o fase. Vamos colocar o multímetro aqui. Vou colocar aqui na escala DC. Então, o positivo vai aqui no L-out, que é a saída, né? E o negativo vai aqui. Muito bem. Tudo ligado. Agora vamos virar aqui. Vamos ligar a fonte. Então, como vocês podem ver, deixa eu ver se você está piscando um LED aqui, né? Se eu apertar o botão, já ligou aqui a saída, ó. Deu 11,88 de energia. Então, se eu apertar, zerou, tá? Desligou. Como ele está piscando aqui sem parar, quer dizer que ele está aguardando você abrir seu aplicativo. No meu caso aqui, eu utilizo o aplicativo da Smart Life. Então, aqui eu estou com o aplicativo da Smart Life. Vou aqui em cima no mais, adicionar dispositivo. Tá? Aí ele começa a buscar o aparelho, né? Ele está piscando aqui um azul sem parar. Vamos ver aqui. Bom, aí depois que você adicionou, que ele encontrou, ele vai pedir o Wi-Fi que você vai utilizar, a senha, e aí depois ele vai configurar. Depois que ele configurou, ele para de piscar a luz azul. Você pode dar um nome aqui. Tá? Vamos colocar aqui um nome teste. Ok? Concluído. Muito bem. Então aqui é o aparelho. Quando eu apertar aqui, ele ligou, né? Deu um on aqui, ligou e já deu atenção, ok? E desligou. Deixa eu pegar aqui mostra a tensão. Vou fazer um teste aqui mais bonitinho. Como nós estamos trabalhando com 12 volts, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho aqui Vou fazer aqui um teste, ó. Tem aqui fita de LED cobre. Então, no L-out eu vou colocar o positivo. Opa, não pegou bem aqui. Tá, só lembrando, pessoal, uma coisa, muita gente às vezes tem medo de lidar aí com fontes de corrente contínua, né? Bateria, fonte 12 volts, 24 volts. Só para saber, ela não dá choque, tá? Tem pessoas aí que às vezes não conhecem e aí tem medo de encostar nos fios. Por exemplo, a bateria do seu carro, ela não dá choque. Uma fonte, essas fontes de computador, essas fontes de equipamentos, né? Que tem a saída 12 volts, 24 volts, ela não vai te dar choque. Ela só vai te dar choque se a fonte tiver algum defeito ou se a fonte é de baixa qualidade e falta aterramento, tá? Do contrário, não dá choque. Aqui eu tô com 12 volts, posso encostar o dedo aqui, ó. Não dá choque nenhum, tá bem? Ok, ó, apertando a chave, eu já controlo aqui o meu LED, né? E aqui no celular, aqui no smartphone, a mesma coisa, ó. Vou apertar aqui, ó.
Ligou, desligou, ligou, ok? Aí eu estava falando para vocês, aqui no Smart Life, que ele tem outras funções. Então, aqui, por exemplo, em Timer, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ler aí. Vai ficar meio pequeno, mas em Timer aqui nós temos uma contagem regressiva, nós temos aqui para ele ficar ligando e desligando, randômico para ligar em horários alternados, para ligar e desligar depois de X tempo, né? Esse aqui é legal quando você quer, por exemplo, ligar esse SON-OFF num portão eletrônico. Tá? É possível. Então, você vem aqui, define o tempo, né? E aí depois você liga. Esse aqui está dando 2 segundos. O ideal é 1 segundo ou menos para portão eletrônico. O da Mobo, ele permite que você coloque 1 segundo. Aí você consegue controlar aí o portão da sua casa. Dependendo a placa do portão eletrônico, você controla lá na conexão do bot, né? Aí não dá para ligar o 220 aqui para colocar lá, tá? Você tem que pegar os 12 volts lá da placa do portão, ligar aqui e controlar a saída, beleza? Senão vai dar problema. Então é isso. Essa é a função do SON-OFF. Tá? Você pode aqui, por exemplo, countdown aqui, ó. Depois de 2 minutos ele vai ligar. Enfim, tem N possibilidades, né? E aqui em configurações, a última tela, ele diz aqui, pode deixar padrão. Tá? Quando falta energia, o que ele deve fazer? Voltar para o último estado que ele estava, ou ele deve voltar já ligado, né? Dependendo do circuito que você for ligar, né? Essa é a funcionalidade do SON-OFF. Bom, então é isso, pessoal. Tem uma boa explicada aí como funciona, como fazer a ligação. Mostrei na prática aqui como utilizar esse SON-OFF. Ali no Smart Life, então, é só você clicar lá no canto direito superior, onde tem um símbolo de mais, para você adicionar um novo dispositivo, ligar o Bluetooth do seu smartphone. Então, ele vai fazer a configuração, vai encontrar ele por Bluetooth, e depois ele vai inserir o nome da rede e a senha da sua internet. A partir desse momento, o LED para de piscar, quer dizer que ele está configurado. E aí você pode controlar ali pelo seu aplicativo, por esse botão físico aqui do SON-OFF, por uma tecla adicional, né, seja aí da sua casa ou do projeto que você está fazendo, e aí você controla a sua carga aqui de saída. Então, como eu falei, muitos modelos você pode trabalhar com corrente contínua, só é ideal que você alimente aí com 6 volts ou mais. Tá? Então, no seu veículo, por exemplo, ele trabalha aí com 12 volts, chegando a 14,6, se eu não me engano, que é o alternador do carro gera, né? Não tem problema nenhum quanto a essa oscilação de tensão, tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Só não recomendo que você coloque uma carga muito alta. Então, respeita aqui a corrente máxima que ele suporta, né? Senão ele vai dar problema. Se você ainda ficou com dúvida de como utilizar o SON-OFF, escreve aqui nos comentários. Eu vou responder vocês. Se tiver alguma dúvida de configuração do Smart Life ou na Alexa, também pode mandar mensagem que eu vou tentar ajudar vocês. Beleza? Então, se você gostou, deixa aí seu like e logo eu vou gravar mais um vídeo aí sobre outros equipamentos aí. Tenho bastante coisa para gravar e estou começando agora o canal, então vai ser meio lento aí, mas eu prometo gravar mais vídeos. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!